Irmãos, graça e paz de Cristo. Boa noite a todos, estamos de volta. Queria então convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 10 a 17. Em Mateus capítulo 13 nós temos as famosas 7 parábolas do reino dos céus. A partir do verso 1 até o versículo 9, Jesus conta a parábola do semeador. E antes dele explicar a parábola do semeador, ele houve uma pergunta dos discípulos. E é sobre essa pergunta que nós vamos trabalhar nessa noite. Como o pastor Klaus já adiantou, nesse semestre nós teremos uma série de mensagens sobre parábolas, e hoje é uma espécie de estudo introdutório e também de incentivo para vocês, tá bom? Então eu não vou pregar na parábola do semeador, não vou pregar em nenhuma parábola especificamente, mas vou trabalhar nesse texto. Mateus capítulo 13, versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus. Então o quê? Após ele ter contado a parábola do semeador, ele se aproxima e pergunta: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? A versão Almeida, revista atualizada que está aí na tela, no slide, diz: por que lhes falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de nenhum modo entenderão. Vendo, vocês verão e de nenhum modo perceberão. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, no caso aqui, meus discípulos, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois é verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Deus nos abençoe por meio da sua palavra, do seu Espírito. Esse texto é precioso, com esses detalhes relatado apenas por Mateus. Eu queria compartilhar com vocês essa fábula do gato e da raposa. Existia um homem chamado Esopo, embora o nome dele esteja com S entre duas vogais, ele era grego. Então vocês se lembram que o S no grego tem sempre som sibilante, sempre de so e nunca de zo, tá? O zo tem outra letra de zeta. Então o Esopo, que viveu de 620 a.C. a 564, foi considerado o pai das fábulas, o maior fabulista. Tem livros dele, você buscar na internet vai ser fácil de achar isso daí. Uma delas que eu conheci uns 30 anos atrás é essa do gato e da raposa, que o gato e a raposa estavam conversando e a raposa pergunta para ele: seu gato, quantas maneiras o senhor conhece de fugir dos cães? Ele disse: eu conheço só uma. Quando os cães vêm em cima de mim, eu subo na primeira árvore que tem e fico quieto lá, porque eu sei que eles não vão me alcançar. E a senhora, dona raposa? Eu tenho mais ou menos uns 99 truques para fugir dos cães. Toda assim orgulhosa. Quando ela falava isso, ela não percebeu que de repente veio... Qual é o coletivo de cães mesmo, estudantes? Obrigado. De cães.
matilha. Veio em cima deles, do gato e da raposa, e o gato imediatamente viu uma árvore, subiu, ficou quieto, e a raposa ficou pensando assim: qual das 99 maneiras, os 99 truques eu vou usar? Enquanto ela pensava, os cães foram em cima dela e estraçalharam a raposa. Acabou a história. Aí, como tem sempre o quê? Moral da história. É melhor você ter bom senso do que astúcia. É melhor você fazer uma coisa bem do que 99 mais ou menos. Dizem que, a partir disso, muitas pessoas foram influenciadas, poetas, filósofos, escritores, em colocar alguma história no meio dos seus discursos e dos seus escritos. Eu vi uma propaganda agora desses PDFs aí da internet, alguém com 1000 parábolas para pessoas que trabalham na área de psicoterapia, histórias curtas que eles chamaram de parábolas para divididas por assuntos para você usar no seu consultório e assim por diante. Uma ilustração: o gato e a raposa. O que é uma parábola aí, Lúcia? Vocês conhecem bem, mais um verbo preposicionado. O verbo balô, que é o verbo jogar, também colocar, e a preposição pará, que significa ao lado, é a preposição do Paráclito do Espírito Santo. Então, literalmente, parábola é uma comparação. Eu coloco uma coisa ao lado da outra e vejo no que elas se parecem. Isso é parábola, isso é comparação. Nada mais, nada menos. A palavra não tem outro significado. Aí, passando outro slide, parábola então é uma comparação, é uma narrativa onde você ensina verdades espirituais usando realidades materiais. Não era uma parábola, não tem nada de espiritual nas parábolas. Ela é um gênero literário. Não se assuste com essa expressão. Jesus não criou esse gênero literário. Ele usou esse gênero literário que já existia, por isso que eu comecei contando sobre a fábula, uma fábula de Esopo que viveu 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Então ele usa realidades terrenas, como é um gato e uma raposa, para ensinar alguma lição de vida. Uma parábola, o próximo diz, é onde se ensina valores celestiais com realidades terrenas. É uma narrativa onde se parte do conhecido para o desconhecido. Tem muitas definições. A primeira que aparece aí no outro slide, aí, que está uma sombra azul, um sombreamento azul, que eu vou falar daqui a pouco sobre do Kenneth Bailey. As parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Eu não parei e não perguntei, mas eu tenho certeza que muitos de vocês pararam e falaram: da agora para frente parece que é melhor ser gato do que raposa. Na hora de fugir dos cães. O gato tinha só uma maneira, mas ele ficou vivo. A raposa conhecia 99 truques, mas foi estraçalhada. Então, ao contar uma parábola, Jesus está indicando como é que um filho do reino deve agir e no que ele deve crer. O próximo de T.W. Manson, no seu livro O Ensino de Jesus, diz: a parábola é um quadro em palavras de algum trecho da experiência humana, concreto ou imaginado. E aqui eu quero falar algo que os escritores falam muito. Pode ser que Jesus não tinha conhecido um juiz iníquo e uma viúva numa cidade. Pode ser que ele tinha criado. Pode ser que o fariseu nunca tenha orado ao lado do publicano no templo. Não tem problema. Ele imaginou essa situação. Não tem nada de errado.
Não aconteceu, mas é possível que. Eu vou só abrir um parênteses, não estou defendendo nada, mas eu assisti algumas, como vocês também podem assistir a hora que quiserem, algumas entrevistas com o homem do The Chosen, Dallas Jenkins, que é filho do Jerry Jenkins, que é o homem lá do Deixados para Trás. Eu sabia que eu conhecia aquele nome Jenkins, eu falei, aí eu fui atrás exatamente. Inclusive tem uma live com os dois, o pai e o filho. O Dallas Jenkins é o criador, o diretor lá do The Chosen. Então, quando pergunta para ele o fato dele ter colocado algumas cenas na série que não estão no Novo Testamento, ele diz, olha, eu tomei o cuidado para não ser antibíblico. Mas algumas cenas não aconteceram que poderiam ter acontecido. Não estou defendendo isso, acho que vocês conhecem a minha cabeça sobre isso daí. Tá? Então, eu estou colocando, e além do que está escrito, pegando a expressão de Paulo, eu estou colocando essa definição que a parábola é tirada de uma realidade concreta ou imaginada, que não há qualquer problema sobre isso daí. E o terceiro, a parábola é um gênero literário que formalmente consiste em uma história típica, tirada da realidade cotidiana do ouvinte e lhe oferecendo um exemplo de comportamento ao qual reagir. Tem 2 exemplos. Coincidentemente, o versículo que memorizamos hoje com o pastor Gessé foi o Shema, o Deuteronômio. E que alguém pergunta para Jesus, em Lucas 10, qual é o principal de todos os mandamentos. Lá em Lucas 10, 27, deu café. Em Deuteronômio 6, 4 e 5 não deu café. Claro que eu vou explicar o que eu estou falando, não é? Não é o café que formou aqui, lá de Brasília, não. É que café é iniciais de coração, alma, força e entendimento. Pastor, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Foi pastor da primeira igreja batista de Florianópolis, o homem do discipulado lá. Muito obrigado. Paulo Solonca. Ele esteve na igreja de Campinas uma vez e falou sobre isso. Você sabe que depois disso, os adolescentes da igreja de Campinas, em Goiânia, criaram um evento chamado Seque Café. Aí o pessoal falava assim, vocês estão chamando os adolescentes para tomar café? Não, café são as iniciais de coração, alma, força e entendimento. O único que dá café é Lucas 10, 27. Tem um outro que cita também entendimento, mas ele inverte. Então deu café. Então, qual é o principal mandamento? Ame a Deus com café. Coração, alma, força e entendimento. E o segundo é ame o seu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? O que Jesus faz? Eu vou te explicar. Não, ele explica. Ele conta a parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. No final, Jesus pergunta assim, qual dos 3 amou o próximo? Não precisa nem fazer muita força para responder. Aí Jesus diz, vai tu e procede de igual modo. Na parábola de Lucas 18, essa é de Lucas 10, na parábola de Lucas 18 do juiz e da viúva, ali já está claro que logo no versículo 1 ele diz assim, e que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, esse é o objetivo da parábola, oferecer um exemplo de comportamento ao qual queria que os seus discípulos reagissem. E exatamente aquilo que Esopo queria da sua fábula do gato e da raposa. O importante é o quê? Sobreviver ao ataque dos cães. Muito bem. Bons livros de hermenêutica, normalmente separam um capítulo para tratar sobre a interpretação das parábolas. Nenhum desses aqui é de hermenêutica. Mas normalmente os bons livros de hermenêutica. Por quê? Porque ela é um gênero literário. Não é? Então, esses clássicos que a gente tem aqui, que eu nem preciso citar, todos eles têm um capítulo. Então, como interpretar a narrativa, profecia, provérbios, evangelhos, o Apocalipse, e tem um capítulo sobre como interpretar parábolas. Os bons livros trazem isso. O Júlio Zabatiero, que alguns aqui conhecem mais da década de 80 e de 90, conhecido Júlio Zabatiero, diz que 3 elementos são essenciais numa parábola. Primeiro, ele tem que ter um ponto de contato com a realidade do ouvinte.
Eu vou mencionar daqui a pouco, mas posso adiantar. Quem é que não sabe o que é naquela cultura de lavoura, de aldeias, não sabia que era um semeador jogando uma semente? Quem é que não tinha visto a mãe, a avó, a tia pegar um pouco de fermento e misturar na farinha de trigo, fazendo uma massa, um pão, um bolo? Quem é que nunca viu alguém jogar rede e arrastar peixes para a praia e separar os bons dos ruins? Quem é que nunca viu a história de um garimpeiro e falou: olha, você viu, fulano achou uma pérola de grande valor? Então tudo aquilo é comum, tem um ponto de contato com a realidade do ouvinte. Segundo, que eu já falei, da parábola, espera-se uma resposta ou uma reação do ouvinte. E terceiro, tem um conjunto de temas teológicos interrelacionados. Embora a expressão assim é bem teológica, né? Conjunto de temas teológicos interrelacionados é o quê? Alguma coisa para a vida cristã e para a doutrina cristã. Então, isso tudo é definição de o que é uma parábola. Segundo, olhar algumas coisas que falam sobre o valor das parábolas. Primeiro, é que ela é atraente. Eu gastei um tempo, foi pouco tempo lá. Diferença entre atraente e atrativo. E nem sempre atraente é para pessoas e atrativo é para as coisas, como ideias e projetos. Então, isso aqui é atraente porque foi tirado de uma pesquisa. Ela é atraente porque quando é completamente compreendida, ela é fácil de entender. Como vocês estavam esperando eu terminar a história do gato e da raposa. O que será que tem nessa história? Como as crianças ficam olhando contadores de história no sentido de vamos ver como vai terminar, como a gente fica curioso para saber como o filme termina, como o livro termina. Uma parábola é atraente e Jesus sabia disso. Segundo lugar, o valor da parábola é que ela presta grande auxílio à mente e à capacidade de raciocinar. Alguém disse, o mestre, com M maiúsculo, que é Jesus dos mestres, sabia que não poderia ensinar nada aos seus ouvintes se não os levasse a ensinar a si próprios. Vocês sabem disso, o famoso faça você mesmo, pense, deixa eu ver o que ele quis dizer com isso. Tanto que algumas parábolas aqui de Mateus 13, pelo menos duas, os discípulos chegam e dizem claramente, explica-nos a parábola. Como a gente faz com relação a um texto, não bíblico, um texto, mas um filme, ele terminou... Escuta, vai ter segunda parte? Por quê? Porque parece que terminou meio incompleto. Deu a entender? Terceiro, o valor da parábola é que ela estimula os afetos e desperta as consciências, como quando o inferno, numa parábola, é mostrado como uma fornalha de fogo e a consciência como um verme roedor. Então é mesmo um grão de mostarda, uma das menores sementes. Ela pode ficar grande, é mesmo. Você não compara o tamanho da semente depois com a árvore que ela pode dar. Toda essa árvore nasceu dessa pequena semente? Jesus falou, assim é o reino dos céus. E o profeta Zacarias diz, não despreze o dia dos humildes começos. Foi tão bom assistir, eu nunca tinha ouvido falar do Centro de Educação e Treinamento Canaã, lá em Pimenta Bueno. Uma vez eu fui num congresso de ônibus, era seminário, mas não pelo seminário em Porto Velho, a gente passa por... Eu lembro dessa cidade, Pimenta Bueno. Que coisa, treinando pessoas para evangelizar, para discipular e pastorear índios. Quarto, ela chama e prende a atenção. Atentos às parábolas de Jesus, os ouvintes se mostravam maravilhados e diziam, nunca ninguém falou como este homem. Ele precisava fazer o povo ouvi-lo e conseguiu. Já tem alguma coisa, pelo menos no Prime Video, já tem alguma coisa sobre a 5ª temporada do The Chosen.
E tem umas cenas lá, não vou dar o spoiler não. Pedro está contando uma parábola, os que já ouviram, assiste lá. Ficou um pouco engraçado. Não que ele não estava sendo irreverente com nada, mas assistem lá, na 5ª temporada que já está lá expressa por aquilo que o olho pode ver e construída na imaginação, é mais poderosa e de efeito mais duradouro do que a linguagem que utiliza somente palavras abstratas. Por isso que, agora vou citar Roy Zuck, no seu livro A Interpretação Bíblica, um livro sobre hermenêutica, gasta um capítulo para falar sobre figuras de linguagem. Porque ele disse uma figura de linguagem, ela trabalha com as duas partes do cérebro. Quais são? A da memorização e a da imaginação. Ela faz isso, essas duas partes. E, finalmente, um valor, não são os únicos, eu selecionei esses, é que uma parábola, ela alcança a todos. Diz lá no dicionário, no novo dicionário da Bíblia, nossa, tem tempo que eu já li isso aqui, se brincar já tem uns 40 anos. A verdade contida numa história, ela entra até em portas humildes, e era isso que Jesus queria. Tem aquela história do filósofo alemão, né, que também escrevia livros, e um dia um aluno foi ter aula com ele, de filosofia, e pegou o livro dele, no intervalo falou assim: professor, eu estava lendo isso aqui no seu livro, e essa parte aqui eu não entendi bem. E diz a história que esse filósofo alemão falou assim para o aluno: meu filho, é o seguinte, quando eu escrevi isso aqui, só tinha 2 pessoas que entendiam isso aqui, Deus e eu. Hoje só Deus entende o que eu escrevi aqui, nem eu mesmo entendo o que eu escrevi. Então, não era o que Jesus queria. Falar difícil, falar bonito, falar complicado. Não, ele queria que as verdades, os mistérios do reino dos céus entrassem até em portas humildes. Eu já mencionei, Lúcia, mas é o que eu falei agora há pouco. Quem é que, próximo slide, quem é que não sabia que era um homem jogando sementes? Uma mulher misturando fermento na farinha de trigo? Um garimpeiro encontrando uma pérola de grande valor? Ou um pescador arrastando a rede com peixes e fazendo aquela separação na praia do mar? Simples, mas era isso que ele queria. Não é verdade? E o terceiro e último, que é a pergunta do nosso tema dessa noite. Por que lhes falas por parábolas? Por que ensinar por parábola? O primeiro, óbvio, é porque Jesus ensinou por parábolas. O próximo slide, Lúcia, vai dizer que 1/3 do ensino de Jesus foi feito por meio de parábolas. Não estamos dizendo que é 1/3 dos evangelhos, 1/3 do ensino de Jesus, quando ele estava ensinando, não é quando ele estava fazendo milagres ou expelindo um demônio, não, é quando ele estava ensinando. 1/3. Claro que você pode tirar aqui o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. São 40 parábolas e cerca de 20 declarações parabólicas, que não tem nada a ver com antena parabólica. Declaração parabólicas é do tipo assim: mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não deis aos cães o que é santo, nem lance aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Porque se você pegar um pãozinho da ceia do Senhor, que é consagrado para simbolizar o corpo de Cristo, e jogar para um cachorro não vai perguntar para você: escuta, esse pão aqui é consagrado? Se você pegar uma pérola de verdade, de grande valor, e jogar para o porco, ele vai comer achando que é milho. Porque ele não tem discernimento. Cães e porcos são animais imundos na cultura judaica. Então é muita coisa. E eu quero colocar isso aqui para vocês, porque tem a ideia do incentivo aqui. Começo com esse daqui, de Kenneth Bailey, A Poesia e o Camponês. Na minha época de seminário, um colega me deu esse livro. Na minha época de seminarista dava livro de presente. Mas um colega me deu esse livro. Então, esse homem foi um privilegiado, porque o Kenneth Bailey, ele ensinou durante 25 anos
numa escola em Beirute, na capital do Líbano. É isso mesmo. Naquela época lá havia paz. E o que ele fez? Ele ajuntou a teologia com a cultura do Oriente Médio. Meus irmãos, esse livro aqui é de 86 que eu ganhei. Como diz na linguagem de alguns, eu não li nem estudei, eu comi com farinha. Eu aprendi muito. Hoje ele vem com o título de Parábolas de Lucas, numa 4ª edição revisada. Já preguei muito usando esse livro e aprendi muito mesmo. De fato, ele entra em detalhes preciosos. E, aliás, nos últimos 2 pastorados, que foram na Central de Goiânia e no Riviera, eu preguei as 7 parábolas do reino, de Mateus 13, nos 2 lugares e em outros lugares também, outras parábolas também. Olha esse aqui, antigo. Eu estava fazendo estágio no meio do ano, em Trindade, olhando os livros do pastor lá, e eu vi esse aqui, Ensino de Jesus através de suas parábolas, Sátila do Amaral Camargo. Isso foi em julho. Com isso, em setembro, fizemos aquela famosa viagem para São Paulo, primeira vez que fui a São Paulo, em 83, o grande coral do seminário, São Paulo, Rio, região do Vale. E aí, pastor Gessé Bispo, eu fui lá na Casa da Bíblia, ainda ficava na rua Senador Feijó, eu sei que você foi lá. Quem morou em São Paulo, você chegou, pegou lá ainda? E eu cheguei com esse livro lá, você tem, que coisa, ele não é exegético teológico, mas ele traz muitas aplicações e faz uma análise bastante diferente, o Sátilas do Amaral Camargo, não conheço nada dele, além do fato de que ele era um metodista, mas ele era um literato. Herbert Lockyer escreveu Todas as Parábolas da Bíblia, um livro também que eu pesquisei bastante. Quando ele fala todas as parábolas da Bíblia, ele vai pegar parábolas no Antigo Testamento. E tem. Naquela revista, Daniel e Ezequiel, da dona Betty Bacon, ela trabalha algumas coisas sobre isso daqui. É mais um livro, um clássico. O Simon Kistemaker trabalhou as 40 parábolas de Jesus. Tá? É provável que esse livro hoje tenha uma nova capa, mas é o mesmo conteúdo. É aquele Simon Kistemaker que escreveu comentários daquela série que o William Hendricks escreveu alguns. Ele escreveu o Apocalipse, né? Então, uma análise prática e atual para um estudo profundo do ensino de Jesus, cultura cristã, as parábolas de Jesus. E, finalmente, esse aqui chegou recentemente, foi traduzido recentemente. Tenho que falar devagarzinho o nome do Klein Snodgrass. Esse homem fez um trabalho, já está na 9ª impressão, 2017, gigantesco. Nesse livro, muita coisa cultural, muita coisa bíblica, cita coisas de latim, cita coisas de árabe por causa da cultura, e muito conteúdo. Tem quantas aqui? Tem 1.180 páginas, um livro publicado pela CPAD, compreendendo todas as parábolas de Jesus. Bom, então fica o meu incentivo. Por quê? Porque se Jesus contou 40 parábolas, e significa 1/3 do ensino dele, vamos dar uma atenção. Vale a pena eu investir um tempo do meu ministério pregando nas parábolas de Jesus, como vamos ver daqui a pouco. São poucos, mas eu acompanho alguns ex-alunos que a gente tem amizade, liberdade, e eles têm interesse, não tem, não adianta, eu não vou perder o tempo dele, o meu tempo, né? Falar sobre isso. Pastor, estou terminando aquela série que você me sugeriu, agora estou procurando outra. Hoje eu conversei com ele, daqui a pouco a gente vai fazer uma chamada de vídeo. E falei, que tal começar uma série nas parábolas de Jesus? São 40, não significa que você vai pregar as 40, mas é muito precioso conforme nós vemos aqui. Então, por que pregar parábolas? Primeiro, porque Jesus ensinou por elas. Segundo, Lúcia, por que Jesus responde a essa pergunta? Por que eles falam por parábolas? A resposta dele
É porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Eu poderia ficar muito tempo nisso daqui, porque já trabalhei muito tempo nesse texto, até eu lembro que o que eu tinha de comentário na época, eu falava assim, agora isso aqui eu estou satisfeito. Por que Jesus quis dizer porque vocês é dado conhecer, mas àqueles não é dado? E isso leva um desses comentaristas a dizer, próximo slide, que o propósito de Jesus ensinar por parábolas é duplo. Primeiro, é despertar nos discípulos maior atenção e mais intenso desejo de compreender os mistérios do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também é ocultar a verdade aos indiferentes e incrédulos. Porque ele diz assim no final do verso 13, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Ele vai fazer a citação de Isaías, lá no chamado de Isaías, capítulo 6, Isaías vai citar isso, e depois esse texto de Isaías também é citado no final de Atos, capítulo 28, para mostrar que, embora as pessoas tendo ouvido, elas não estão ouvindo, tendo olhos, não estão vendo. Vou falar alguns minutinhos sobre isso daqui, eu estou dentro do meu tempo. Ele não está aqui mais no seminário, mas eu nunca esqueço, numa devocional, um professor de seminário disse assim, meus irmãos, vocês se lembram, tem que lembrar, que o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. Eu falei, opa, interessante isso daí. E não é verdade? A gente e outras pessoas... Eu vou colocar isso aqui no sol. Para quê? Para derreter. Eu vou colocar isso aqui no sol. Para quê? Para endurecer. O sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a palavra que salva é a mesma que condena. A cruz que salva é a mesma que condena. Quer ver como é que vocês vão lembrar disso? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Quem não crer será? Preste atenção no que Jesus falou. Preste atenção na força dessa expressão, tá? Ele não falou assim, por favor, prega um evangelho diferente. Não, o evangelho é o mesmo. A reação das pessoas é que é diferente. Exatamente como está na parábola do semeador. A semente é a mesma. Os 4 tipos de solos, que representam 4 tipos de corações, é que são diferentes. A semente é a mesma. O que Agostinho falou? Ele disse assim, uns têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, enquanto outros têm ouvidos para não ouvir e olhos para não ver. Mas aonde que entra a questão que resolve o problema, entre aspas, que Isaías cita? É o seguinte: entender as parábolas de Jesus dependia das pessoas crer em quem ele era. Se eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, como Pedro, como tem aqui no capítulo 16, quem o povo está dizendo que eu sou? Tem uns que acham que o Senhor é Jeremias, outros acham que o Senhor é Elias, João Batista, alguns dos profetas. Mas vocês, quem que eu sou para vocês? E Pedro vem com a famosa resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que normalmente em aula de introdução ao Novo Testamento eu fico 1 hora ali para falar sobre a expressão Cristo. O Cristo tem um artigo definido antes, e filho, 2 palavras gregas, teknon e hios, do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, nota 10, limpinho, não foi carne e sangue, não foi um ser humano, foi meu Pai que revelou, eu sou esse aí. Porque quem não acreditava que Jesus era o Cristo, o Messias, ou seja, não acreditava que ele era quem ele dizia ser, então ele era simplesmente um bom contador de parábolas. Nossa, ele tem umas historinhas interessantes, né? Pois é, você viu como é que ele prende a atenção da gente? Ele conta bem, nossa, ele é bom para contar história, o mestre de vocês, hein? Bom para contar história. Como pessoas que vêm à igreja e, não, você não entendeu.
Eu até uso isso numa gravura, né? Que tem uma espécie, sei lá, um ditado, que alguém aponta o dedo para a lua, que ela está cheia, linda. E a expressão, sei lá, o ditado diz assim, que o sábio olha para a lua, mas o tolo olha para o dedo. Olha lá, nossa, esse dedo seu, não, você não entendeu, eu quero que você olhe para a lua, não para o meu dedo. Entendeu? Como o marido comentava que todo momento na hora da previsão do tempo do jornal, e ele ficava ligado na previsão do tempo, e a esposa dele, deixa eu ver como é que está o vestido dela, deixa eu ver esse conjunto, nossa, onde é? E ela olhando para a roupa da mulher da previsão do tempo, para ver se ela podia comprar uma igual, quer comprar igual, e ele interessado na previsão do tempo. Mas ela não estava ali para mostrar a roupa dela, estava para mostrar a previsão do tempo. Vocês entenderam? E é exatamente isso aqui. Entender as parábolas de Jesus depende de reconhecer Jesus como Messias e reconhecer que o reino de Deus está, como é que você gosta de usar a expressão? Irrompendo, sendo instaurado, instalado com Ele. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós outros o reino de Deus. Isso é o que você vai encontrar em comentários de Mateus. Por isso que ele diz aqui, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aos outros não é dado. Não é porque vocês pertencem a uma elite espiritual. Não é porque vocês são inteligentes demais, sábios demais, estudiosos demais. Não, é porque vocês reconhecem quem eu sou. Tem aquela realidade lá, num lugar na Suíça. Entra aí, você vai ver a reportagem, mas não agora, deixa eu acabar o culto. Já gastaram 8 bilhões de dólares para reproduzir aquilo, vamos chamar de aquilo, que deu o start ao início do universo. É o Big o quê? Já gastaram, tá lá, você vai achar. Isso não é coisa de gente que está criticando. 8 bilhões. Aí aquela irmãzinha chega com uma sandália de dedo, com uma saia simples, com um vestido simples, com a Bíblia na mão, e conta para você como é que tudo começou. Ela abre o primeiro versículo da Bíblia e diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês não querem pegar só 10% desses 8 bilhões de dólares e mandar para a gente continuar construindo coisas no reino de Deus? Porque vocês estão tentando reproduzir, tem uma expressão que eu estou querendo encontrar, mas não tem problema, deixa para lá. Né? Aquele start, aquela explosão. Não, aquela irmãzinha que mal terminou o ensino fundamental, ela sabe. E vocês vão lembrar de Mateus 11. Pai, graças te dou porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos. Estão percebendo? Então, quando a gente fala que fala, porque Jesus fala, eu não, quem sou eu? Que as parábolas revelam mistérios do reino, mas mistérios? Uma mulher pegando fermento e colocando na farinha de trigo? Um homem que encontra uma pérola? Um pescador que separa peixes? Onde que tem aqui mistérios? Olha mais que você vai perceber. Muito bem, só tenho, além de aquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração, Lúcia, só tenho 2 lições. Próximo slide. Primeiro, é só um incentivo, mais uma vez, que você não precisa esperar chegar ao pastorado ou se formar como educadora cristã. Não sei como é que você vai querer ser chamada, como obreira, como missionária, não sei, como teóloga, para ensinar as parábolas de Jesus. Não é? E se você quer pegar uma coisa de sequência, se posso te sugerir, que são mais curtas, pegue as 7 parábolas de Mateus 13, que estão em sequência. E isso vai te ajudar bastante para você compartilhar, para você evangelizar. Vai te trazer muita sabedoria. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, os pais da Ana Lídia, que hoje está na Romênia,
Foram padrinhos de casamento meu e da Leni, 36 anos atrás. Então, conheço há muito tempo. Foi tão bom ver esse último vídeo dela, não? Tão alegre, tão em paz, num outro lugar da Romênia, numa nova... Então, isso é muito bom. Depois do período lá mais difícil, agora ela... Muito bom. Então, incentivo você. Não vai pregar só sobre isso, porque Jesus não ensinou só sobre isso, mas vai falar isso também. Você vai aprender muito, muito, muito com as parábolas. Como a gente aprendeu olhando esses livros. Então é por isso que ele comentou isso. É mesmo, faz sentido. Faz sentido. Por que ele falou sobre isso? Por que ele usou isso? Não é verdade? Por que ele coloca um juiz e uma viúva para ensinar sobre perseverança em oração? Por que será? Não foi à toa. E segundo, eu quero só ler com vocês os 2 últimos versículos desse parágrafo. E, aliás, é o que eu falei, eu vou ler com vocês ou para vocês? Com vocês, com vocês. Depois que Jesus termina de falar que esse povo, resumindo, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Aliás, né, mães, e nós também que já fomos crianças, é tão fácil ilustrar isso. Né? A criança está lá, naquela época era no desenho, hoje é no videogame, no celular, não sei. Você tem que parar isso aí para tomar banho, para almoçar e para ir para a escola. Ouviu? Ouvi, mãe. Isso era lá em casa, na sua não acontecia isso, lembrem, só na minha. Passava uns 10 minutos. Você já desligou a televisão e já foi tomar banho para almoçar, para ir para a escola? Você ouviu, mas não obedeceu. Ele ouviu. Ele está falando a verdade. Você já sabe disso. Aliás, é interessante que o ouvir significa literalmente ouvido de baixo. E significa em submissão. Literalmente. É ripó de baixo, mas cuo, que é o verbo ouvir. Aí você tem o acústico. Literalmente. Só para esse menino era eu. Interessante. Então eles não ouviram. Vamos ler os versículos então, 16 e 17. Aí depois de Jesus falar isso, o que ele fala para os seus discípulos? Mais uma bem-aventurança que saiu dos lábios de Jesus. Vamos ler juntos? Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Perceberam que você faz parte da lista dos bem-aventurados, dos abençoados e dos privilegiados? Porque Jesus diz assim: quantos profetas e justos desejaram ver e vocês não viram. Vocês se lembram lá de Lucas capítulo 2, quando o velho Simeão está com o menino Jesus de 8 dias, né, já tinha sido circuncidado nos braços, aquela famosa oração: Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Eu já vi. Jesus falou para os discípulos: vocês são um grupo de privilegiados. Mas como vocês já ouviram tantas vezes, atrás de todo privilégio também tem uma grande responsabilidade. Então esse é meu incentivo a você. Levar esse privilégio pregando parábolas, ensinando parábolas, olhando os detalhes. É tão interessante, tão encantador isso. Ver as perguntas naquela parábola. E quantas vezes a gente já viu em igreja, em sala de aula, as pessoas: pastor, eu nunca vi essa pergunta nessa parábola. Pois é, está aí desde o dia que Jesus contou. Não foi eu que acrescentei, não. Mas ela diz tudo. Então, lembre-se, há uma bem-aventurança, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Tudo por causa de quê?
pegando aquela expressão de Paulo aos Romanos, porque a sua boca confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí as parábolas de Jesus não são mais histórias bonitinhas, mas são mistérios do reino dos céus. Amém? Senhor, muito obrigado pelo que recebemos nessa noite. Também te agradeço porque o Senhor guardou a todos aqui nas viagens, nos estágios, nas experiências. Obrigado pelo tempo que tiveram entre família e com igrejas e com mantenedores, tudo o que aconteceu. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado porque é graça, bondade, misericórdia e amor, como Paulo escreveu aos Efésios, que a gente pode ter olhos para ver e ouvidos para ouvir essas parábolas de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Ó, enche-nos do Teu Espírito de interesse e de disposição para gastar tempo preparando, estudando essas parábolas para transmitir a outros, crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres, casais, para todo o público. Elas entram por todas as portas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.